Fala pessoal, tudo bem? Sou o Marcel aqui de novo e estou aqui para tratar de um outro tema que para mim tem me incomodado um pouco e talvez esteja incomodando você também, que é a polaridade que a gente tem hoje no Brasil, ao ponto de que se você tentar conversar alguma coisa, o negócio pode descambar para um problema sério, entre amigos, entre família, quem quer que seja. Vamos lá. Vamos dar um exemplo. Esse final de ano, o Pablo Vittar ganhou um prêmio de melhor música do ano. E aí ficou aquela polêmica na internet, nas conversas de fim de ano, entre as famílias, entre as pessoas. Se você não gosta de Pablo Vittar, é porque você é homofóbico! Você gosta dele porque ele representa um tipo de pensamento, uma defesa dos LGBT. Talvez os motivos sejam outros. Talvez você possa gostar de Pablo Vittar por conta da música. Talvez você não goste de Pablo Vittar por conta da música e só. Talvez você até gostasse de Pablo Vittar, mas deixou de gostar porque ele pertence ao grupo LGBT. Talvez você não goste da música de Pablo Vittar, mas simpatize ou seja do grupo LGBT. E aí você flexibiliza um pouco o seu gosto, porque ele passa uma mensagem que pode empoderar aquele grupo. Olha só como já começa a ser muito mais do que duas opções. Entre você gosta de Pablo Vittar porque ele é gay, ou você não gosta de Pablo Vittar porque ele é gay. O problema é que quando você diz você é isso por conta daquilo, você não está querendo escutar a razão do outro. Você não está querendo escutar por que ele pensa assim. Você está querendo simplesmente que ele mude de opinião porque você está xingando essa pessoa. E quando você xinga a pessoa, é claro que ela não muda de opinião. Ela simplesmente sai insultada. Certo? Então isso não vai construir, não é diálogo, isso é simplesmente querer impor, não querer o diálogo. E talvez isso não seja novo, talvez isso seja próprio do ser humano, fazer prevalecer sobre os outros a sua vontade ou sua opinião. Mas se a gente refletir um pouco mais, de onde é que vem essa tendência da gente de dividir as coisas em duas categorias? Você é coxinha ou você é petralha? Ou mortadela, né? É um pensamento binário. Dentro da história do pensamento humano, muitas pessoas, né, muitos filósofos, muitos pensadores propuseram a divisão das coisas em duas também, né? Platão dividindo o corpo e a alma, e que a alma antecede o corpo e ela permanece depois que o corpo parte, digamos assim. A partir dessa ideia, por exemplo, o cristianismo desenvolveu depois a ideia, ou talvez isso venha de antes, a ideia de bem e mal, em que o corpo perece, mas a alma permanece. Mas essa alma vai para onde depois? Se você for uma boa pessoa, você vai para o céu. Se você for uma má pessoa, você vai para o inferno, para a danação eterna. Não tem opção. Ou é um, ou é outro. Ou você é bom, ou você é mau. Só que bom e mal podem ser contextuais também. E, por exemplo, o aborto. O aborto, para mim, é realmente um ato eticamente questionável. Mas, dependendo da situação, pode ser que você consiga justificar o ato diante de um bem maior, que também pode ser questionado, mas a gente tem que discutir. Por exemplo, em 2009, se eu não me engano, uma menina de 9 anos foi estuprada pelo padrasto, 9 anos. Engravidou, gravidez de gêmeos, para uma criança de 9 anos. Segundo os médicos, ela não era capaz de gerar aquela criança, ela não tinha estrutura. Aquelas crianças, duas, recomendaram a interrupção da gravidez. E alguns grupos pró-vida, Dom José Cardoso Sobrinho, o arcebispo naquela época da diocese de Recife e Olinda, excomungou a mãe, a família, os membros da família que levaram a criança ao procedimento e toda a equipe médica. Ora, a gente está dentro de uma situação, dentro de algum questão ali que é bem difícil. Você dizer o que é bom, o que é ruim, o que é correto e o que é errado. É como diria Dilma, né? Ninguém que sai ganhando, todo mundo perde numa situação como essa. Ninguém ganhou com aquilo ali. É uma situação que é difícil de julgar. Então, para a gente ter um pensamento binário, para a gente não pesar e ponderar situações, pesar e ponderar históricos e questionamentos mais profundos, situações, analisar um quadro mais amplo, é mais difícil, dá mais trabalho, tem que ter mais flexibilidade mental do que propriamente dizer você é bom e você é ruim. Ter duas opções para escolher
é mais fácil do que ter 8 ou 10 ou 1000. Então, talvez por uma questão de simplicidade, a gente acaba escolhendo por um ou por outro, mas a gente tem que ir além. Eu acho que nós todos temos capacidade de pensar de uma maneira mais complexa. É sair dessa dualidade e de uma dualidade maniqueísta. Não é só que tem duas opções, é que uma é boa e a outra é ruim. Talvez essa nossa dificuldade de pensar as coisas de maneira complexa é que nosso cérebro ele tem uma dificuldade de pensar, de elaborar processos. É tanto que a gente, por exemplo, o tempo ele é uma variável contínua. Como diz Alceu Valença, se você quer parar o tempo não tem parada, porque o tempo ele é contínuo. Só como é que a gente divide o tempo? A gente divide o tempo em horas, né? Em segundos, minutos, horas, semanas, meses, anos. Então quando você pergunta contra uma criança, quantos anos você tem? A criança vai dizer, eu tenho 8 anos, eu tenho 7 anos. E alguns países que gostam de dividir quando o meio vai dizer, a criança pode dizer, eu tenho 7 anos e meio. Mas isso não é uma, digamos assim, uma divisão precisa. Ela pode ter 7 anos, 8 meses, 9 dias, tantas horas, e os segundos vão passando. Então a gente tem a característica de pegar um determinado processo que acontece, a gente divide e classifica. Essa classificação, ela pode ser extremada, polarizada, como na política, você ou é de esquerda ou é de direita. E se você for de esquerda e direita, deixa eu ver se eu fico na tela aqui, é assim, e ninguém consegue conversar. E além de tudo, ainda tem outra coisa, se a gente coloca aqui o meio, quando eu estou aqui na extrema direita, no meu caso extrema esquerda aqui, mas para você extrema direita, a visão dessa pessoa vai ser relativa a ela, porque ninguém vai achar que não tem bom senso. Ninguém vai achar que é extremista, e esse é o problema. Porque a partir do meu ponto de vista eu sou equilibrado, mas eu nunca questiono se eu sou realmente equilibrado. Então eu coloco meu ponto de vista aqui e o centro está aqui. Só que desse ponto de vista aqui, quem está no centro, esse cara aqui que está no centro, ele é extrema esquerda. Ou aqui, ou aqui. Vai depender de até onde eu posso expandir ou flexibilizar meu pensamento. O pensamento, digamos, nesse assunto político, ele pode ser um ponto, beleza. Mas eu posso, não, eu flexibilizo um pouco, pode ser uma bolha. Pode ser uma bolha um pouco maior, mas se ele for apenas um ponto, eu vou ter maior dificuldade de dialogar. Eu vou ter maior dificuldade de ver os pontos negativos daquilo que é o meu pensamento e vou ter muita dificuldade de ver os pontos positivos nas outras possibilidades. Então esse é o desafio. O desafio que eu particularmente tendo a levar isso até como uma espécie de espiritualidade ou até mesmo de abordagem científica. Esse mesmo tipo de raciocínio vale para outras questões, para como a gente classifica os animais. Os animais são carnívoros, os animais são herbívoros e no meio eles são onívoros, por exemplo. Só que nisso aqui eu também tenho faixas. Eu tenho, por exemplo, herbívoros ou onívoros que têm preferência herbívora, onívoros que têm preferência carnívora. A mesma coisa pode acontecer com o comportamento sexual do ser humano. Ele pode ser heterossexual, pode ser homossexual, pode ser bissexual. Só aí já temos 3. Mas esse é um assunto tão polêmico que, assim, depende de quão conservador a pessoa seja também para considerar isso polêmico ou não. Para conseguir pensar não só como um homem ou mulher, mas todas as possibilidades que isso pode dar, mas vai ser bem alto. Percebe? Então, qual a moral da história? O que é que eu quero mostrar com esse vídeo? O que é que eu quero passar de mensagem? Que a gente pudesse expandir um pouco a mente, porque isso vai ser útil para uma série de coisas. Esse vídeo, para mim, é um vídeo de base para uma série de vídeos que eu vou fazer depois para outros assuntos, inclusive para desenvolvimento de produtos, para ética, para entendimento de como funciona o sistema de produção. Eu vou falar um pouco sobre política também em outros vídeos. E eu gostaria que vocês vissem esses vídeos, analisassem, discutissem ou pelo menos refletissem sobre eles de uma maneira não dual. Vou entender que existe mais coisa do que o preto ou o branco, que existem diversos tons de cinza. Tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, valeu!